pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje, como vocês puderam ver, eu estou na cozinha e eu vou fazer um pão integral do jeito que eu faço para mostrar para vocês. Eu, inclusive, comecei uma reeducação alimentar, tipo, às vezes sim, às vezes não. O pão é uma das coisas que eu, às vezes, tenho vontade de comer. Então, eu faço esse pão que de vez em quando dá para comer e o Gregory adora, o Jaime também gosta desses pães mais caseiros. Aqui eu tenho já dissolvido no envelope e meio desse fermento aqui, ó, o biológico. Eu uso esse daqui porque eu já estou acostumada a usar esse, mas às vezes eu compro o que está mais barato. Quando esse aqui está na promoção eu compro este. Então é um envelope e meio dissolvido em água morna com uma colherinha bem pequenininha de açúcar, que aí ativa o fermento mais rapidamente. Aí o que eu vou usar? Eu tenho aqui um pouquinho mais de meio quilo de farinha integral, 4 colheres de sopa de quinoa, em flocos, eu tenho da branca aqui, aveia em flocos também, são 4 colheres de sopa, 3 colheres de sopa bem cheia de açúcar mascavo, porque aqui o povo gosta do pão um pouquinho mais doce. Esse gergelim que eu vou colocar por cima, eu quase nunca uso gergelim, principalmente assim, eu gosto do gergelim torrado e ele é um pouquinho mais caro. Mas eu pedi pro meu marido comprar semente de girassol, ele se enganou e trouxe semente de gergelim, agora eu vou ter que usar, né? Então eu vou aproveitar e vou colocar em cima do pão. Uma colher rasa de sopa de sal e 2 colheres de sopa cheia de semente de linhaça. Eu acho que é isso. Ah, tá aqui o óleo. Eu uso esse óleo aqui para fazer esse pão, ó. Esse óleo é puro e leve. Ele custa um pouco mais caro. Eu paguei aqui em Porto Alegre, eu paguei R$ 8,90. Mas, gente, eu deixo só para fazer esse tipo de coisa. Eu faço bolo de cenoura com ele também. E não precisa muito. Ele é um óleo, como ele não é muito processado, ele é um óleo bem concentrado até. E aí, esse aqui acho que é de milho, não, mas é de canola. É de canola. E aí, ó, eu vou usar essa quantidade deste copo aqui, ó. Mas aí você vê que a gente vai usar um açúcar mais saudável, que não é refinado, e um óleo mais saudável, que não é muito processado. Porque às vezes a gente compra aquele pão integral no supermercado e se você for olhar ali, ele tem farinha branca sim, ele tem açúcar branco, ele tem tudo normal dos outros pães. Por isso que às vezes é melhor a gente fazer em casa. Bom, eu vou começar colocando a aveia, a semente de gergelim, a semente de chia. Hoje eu não estou usando linhaça. Quando eu uso chia e a farinha já é integral e eu quero colocar mais algumas coisas, eu não ponho a linhaça, porque senão a massa pesa mais ainda e aí ela demora para crescer. E o sal. E daí eu vou começar a dar uma mexida para misturar. Aí, se faz necessário, a gente vai colocar um pouco mais de água morna. E agora o que eu faço? Ela estando nessa consistência assim, bem molinha,
que se eu quiser eu posso... Ah, não, deixa eu finalizar que eu esqueci de colocar o óleo, tá? Vou pôr o óleo, acho que então não vai precisar pôr mais água. Esse óleo ele ajuda a crescer mais facilmente o pão. É super importante, se você for fazer pão integral, como dizem, que é o normal, sem açúcar, sem óleo, vai ficar um tijolo, não vai crescer, vai ficar duro, a pessoa não vai conseguir comer. Não existe um pão integral só com farinhas integrais, sem gordura nenhuma. Agora sim, gente, olha essa consistência assim cremosa. Eu vou dar uma tapadinha e vou deixar, sabe por quê? Porque eu quero que hidrate esses cereais que eu tenho aqui, que aqui eu tenho um monte de cereal, aveia, quinoa, os cereais que tem na farinha e mais a semente de chia, porque se eu já der ponto e sovar a massa, no processo da massa, ela vai começar a puxar o líquido que tem na massa e o pão vai ter a tendência de ficar mais seco, porque quando ela for se hidratar com o líquido que tiver na massa sovado, o pão vai ficar um pouquinho seco. Então eu vou deixar assim só para elas hidratarem e aí depois eu já dou continuidade no resto, no meu pão. Enquanto isso, agora nós vamos ali no fogão, que eu vou mostrar para vocês a minha geleia de morango com abacaxi, abacaxi com morango, mais ou menos isso. Gente, essa geleia, ela é super simples de fazer e fácil. Olha só, eu faço ela somente com abacaxi. Como o meu abacaxi ele tava com um pedacinho estragado, eu tive que tirar e eu achei que ficou pouco, e eu tinha alguns morangos, eu misturei. Então o que que eu fiz? Eu peguei um abacaxi picado, com uma bandejinha daquelas normais que vem de morango, piquei tudo e coloquei para cozinhar na panela de pressão por mais ou menos uns 35 minutos. Cozinhou aqueles 35 minutos, eu tirei essa parte, que é o que eu queria que ficasse mais com um pedaço, né? E eu não tiro todos os olhinhos do abacaxi. Eu deixo, porque é muito difícil de tirar olhinho por olhinho. E aí eu peguei uma boa parte e bati no liquidificador. E deixei uma partezinha assim, que é a parte que vai ficar pedaçuda no meio da geleia. Aí eu vou colocar aqui este que foi batido. Não batido até não poder mais, é uma batidinha para dar uma desmanchadinha nessas frutas. E junto daí eu coloquei suco de um limão espremido junto para cozinhar na pressão. Agora que eu tô aqui com a parte que foi os pedacinhos que sobraram inteirinho e o que eu bati, eu vou colocar o açúcar. Eu tenho 2 xícaras de açúcar mascavo. Eu vou colocar também uns 4 cravinhos. Eu acho que é suficiente para não ficar muito forte. Se você gosta de canela, você põe canela. Agora eu vou deixar ferver e vou ir mexendo conforme ele for fervendo até dar o ponto. É somente isso. Bom, gente, então, ó, já hidratou nossos cereais aqui do pão. Agora, eu vou colocar esse resto de farinha. Aí eu coloquei a farinha e eu deixei a outra aqui porque eu vou precisar depois para dar ponto na minha massa. Os cereais aqui que eu deixei ali um pouquinho, foi mais ou menos uns 10 minutinhos. E aí eu vou começar a misturar. Aí aquele meio quilo que eu tinha reservado já foi, eu vou acrescentando mais. Depois eu falo o total para vocês que foi de farinha. Mas não vai 1 quilo inteiro. Quando eu faço 1 quilo certinho de farinha, e eu coloco também daí a linhaça, daí eu coloco 2 envelopinhos de fermento. Vou colocar mais um pouquinho de farinha e agora eu vou pôr a mão na massa.
tirar toda essa massa da minha mão, porque eu não vou sovar essa massa até ela ficar com aqueles pontos de massa. Sabe aquela massa que a gente faz e fica sovadinha? Mesma coisa, senão vai deixar o meu pão mais durinho. Eu vou só salpicar uma farinha agora aqui em cima dela, por cima e nas laterais, e vou deixar ela trabalhar aqui, assim, nessa consistência que ela tá pegajosa mesmo. Porque se eu for dar ponto nela agora com farinha, sabe, e acrescentando farinha até ela ficar no ponto, ela vai ficar, ele vai ficar um pão duro, não vai ficar um pão fofinho. Então, agora eu deixo aqui por alguns minutinhos e depois, aí sim que ela vai trabalhar, aí eu sovo e coloco pra crescer. Bom, aí então agora a minha massa já cresceu, ó, passou uns 30 minutinhos, é que hoje tá bem quente, então isso também ajuda. E agora eu vou sovar ela, então eu vou retirar ela toda daqui, vou polvilhar um pouquinho de farinha. Um olho no gato e outro no peixe. Então, mexe na panela e venho aqui, que eu tô lá com a nossa geleia fervendo. Agora, gente, eu vou sovar ela bem sovada. Eu dividi aquela massa então, ó, em duas partes, porque eu vou colocar nessas forminhas de panetone, porque dá pra assar em forma normal, mas se eu tivesse uma forma de pão de forma, aquelas forminhas menores, ia ficar melhor, porque eu geralmente faço nas minhas que são bem grandes e não me importo com o formato, mas eu quero que fique um formato bem legal para eu mostrar pra vocês. E as minhas formas, como elas são muito grandes, eu vou colocar essa massa. Uma que é bem melhor você dividir em partes pequenas para facilitar o crescimento, e outra que na forma muito grande ele vai ficar muito, ele vai crescer para cima assim, mas ele também cresce muito para as laterais. E aqui eu vou conseguir que ele fique um pão cheio, alto, que eu acho que fica mais bonito. Daí eu vou colocar nessas, e também para eu aproveitar que sobrou essas forminhas de panetone para eu utilizar. Mas eu quero ver se eu compro aquelas forminhas de pão de forma, tem umas que é de silicone, que aí vai ficar bem melhor. Agora eu vou deixar, vou cobrir, né, claro, e vou deixar crescer. Agora vai para a fase do crescimento, que é a penúltima fase. Agora eu vou cobrir e vou deixar crescer. Vamos dar uma espiadinha na geleia, como é que tá? Tá quase pronta já, tá na fase final. Como é que tá ficando, ó. Ela reduz bastante, lógico, né? Mas já tá com uma cor bem bonita. Ela tá dessa cor, lembra mais o morango, e também por causa do açúcar mascavo. Ó, a gente tá trovejando aqui em Porto Alegre, vai cair um temporal. Depois do calorão é uma coisa bem legal, né? Uma benção, uma chuvinha. Então tá aqui, vamos deixar ela apurando. Como dizia minha avó, o doce que não apura não é bom. E depois eu mostro pra vocês como vai ficar. Olha só, pessoal, como cresceu bastante. Passou mais ou menos 1 hora e 15 minutos. É porque tá bastante quente aqui hoje, porque dependendo no inverno eu deixo uma tarde toda para crescer e tenho bastante dificuldade. E aí eu tô passando essa margarina aqui em cima porque eu vou polvilhar o gergelim, que eu falei pra vocês que eu ia pôr. E aí eu tô colocando porque, né, eu tenho, senão não colocaria, porque já tem bastante semente, mas como eu falei pra vocês, eu vou ter que usar agora, né. Vou colocar aqui. E aí eu vou levar ao forno pra assar. E aí depois eu falo pra vocês quantos minutos que vai levar pra assar.
E o forno eu já deixei ele pré-aquecido a 180 graus, porque ele tá bem crescido o pão, né? Então é mais fácil para colocar para assar. Então, pessoal, aqui tá assadinho já o pão. A geleia ficou pronta, ó. Aí, o total depois do que eu mostrei ali pra vocês, ela ficou uns 45 minutos no fogo pra chegar ao ponto que eu quis. Ela reduziu praticamente a metade do conteúdo todo. E o pão, ele deu um total de mais ou menos uns 40 minutos, que eu deixei o forno pré-aquecido e o forno estava bem quente, e aí eu deixei ele, depois eu baixei um pouquinho para ele não ficar muito quente, para demorar um pouquinho. Esse pão ele tem que demorar um pouquinho mais para assar. Então eu vou cortar para nós vermos como é que ele ficou. Ele ainda está quente. Olha, tá quentinho ainda. Vou pôr aqui para vocês verem como que ele fica. Quando ele esfriar, as fibras vão ficar que nem de pão normal. Vou botar uma geleinha em cima. Vocês sabem como que eu gosto dessa geleia? Ela fica bem cítrica. Eu gosto com ricota. Eu adoro comer pão com geleia e ricota. Nossa geleia então ficou prontinha, nosso pão também. Aí depois que esfriar, eu já vou dar uma provadinha nesse pão. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita do pão integral. E que você pode colocar as coisas que você tiver, pode colocar linhaça, chia, aveia. Aveia é muito bom, que tem selênio, é ótimo pro desenvolvimento do cérebro, né? É um alimento muito bom. E outras sementes que você tiver, mais com a farinha de trigo. E a geleia foi mais uma dica, porque eu tinha um abacaxi que já dias que eu tava para fazer a geleia, no fim tinha um pedaço até que estava estragado, mas aí eu misturei com morango e deu super certo, ficou uma geleia também um pouco mais leve, né, por conta do açúcar mascavo, que ele não é muito processado e refinado, então fica um pouquinho mais saudável pra gente comer. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, dê um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E um beijão para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.